Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, e acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalolio, tenho a alegria de receber hoje a Camila Bruschi, a Miriane de Freitas Segala e o Francisco Percival Pinheiro Filho. Os nossos convidados são servidores do TCESP, alunos do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e autores do artigo Equalização Fiscal, comparação entre Brasil e Austrália, publicado na última edição da revista Cadernos da EPCP sobre a reforma tributária. O artigo, claro, será o tema da nossa conversa e eu já agradeço muito a Camila, a Miriane e ao Francisco por publicarem o trabalho na revista Cadernos e por estarem gravando hoje o Pod Contas conosco. Eu passo a palavra, então, para o meu colega Leandro. Uma satisfação, Leandro, estar em sua companhia para receber os nossos convidados neste podcast. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado também às nossas convidadas, ao nosso convidado, Camila, Miriane e Francisco, por trazer essa discussão tão relevante, tão importante e que tem tudo a ver com a questão de governança, objeto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala justamente sobre a importância das instituições serem cada vez mais eficazes para cumprirem aí os seus objetivos e as entregas necessárias aí para o bem-estar da população. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Camila. O artigo que vocês escreveram faz uma análise sobre a equalização fiscal e o desafio da sua realização no Brasil, tendo em vista que a repartição das competências tributárias previstas na nossa Constituição concentra a arrecadação na União. Então, por favor, Camila, explica para a gente o que consiste essa equalização fiscal. Leandro, Patrick, eu agradeço aí a oportunidade da gente estar tratando um pouquinho esse tema que, particularmente, a gente gostou muito de estudar e de desenvolver, né, de escrever sobre. Essa equalização fiscal seria justamente uma busca por um equilíbrio mais justo, porque hoje essa forma como é distribuído os recursos acaba ficando uma parcela muito maior na mão da União, porém os serviços foram descentralizados e estão concentrados nessa entrega dos serviços públicos nos estados e principalmente nos municípios. Então, eles acabam fazendo essa distribuição de uma forma mais, considerando mais alguns pontos, como, por exemplo, a população, né? A equalização seria justamente essa proposta de encontrar uma forma de distribuir melhor esses recursos, porque hoje a maior arrecadadora, como você mesmo estava falando, de recursos é a União, mas não é ela quem acaba provendo diretamente esses serviços, que acabam concentrados no Estado, né? E principalmente nos municípios, e não gerenciam os recursos, né? E acabam precisando dessa estrutura mais complexa para a entrega do serviço para a população. E a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes essa distribuição com base na população, ela acaba criando algumas distorções, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele é o primeiro em população, mas ele também tem o maior PIB, né? Então, será que seria realmente o Estado que precisaria de mais recursos? Nós temos outros estados, como, por exemplo, o Distrito Federal, aqui Pernambuco. Não, vou voltar para Pernambuco primeiro, né? Tem 9 milhões de pessoas, mas acaba recebendo nessa repartição uma quantidade proporcionalmente muito menor do que São Paulo. Mesma coisa do Distrito Federal. E muitas vezes aqueles estados que também são populosos e têm um PIB menor recebem a mesma quantidade de um outro estado, como eu estava citando o caso de São Paulo aqui, e já tem um PIB muito superior, tem uma população grande, mas tem um PIB muito superior. Então, a proposta nesse comparativo aí com a Austrália seria justamente esse. Lá eles acabam levando em consideração outros critérios, né, vamos pensar mais ligados aí à região, às necessidades mesmo
daquela população e não só esses números absolutos que seriam população e como é feito aqui no Brasil. Nossa, é um fato bem interessante mesmo, Camila, especialmente até acho que num outro episódio que o Patrick e nós participamos, as pessoas, nós somos todos brasileiros, a gente mora aqui no Brasil, só que essa questão de país, de estado, na verdade é um pouco abstrata, porque no final das contas nós vivemos nas cidades, a gente vive nos municípios, que é onde de fato acaba acontecendo a política pública. Sim, e Miriane, é muito interessante a abordagem do artigo de vocês de poder analisar um modelo, no caso o brasileiro, a partir da comparação com o outro. Mas eu queria saber por que a Austrália foi escolhida para a comparação. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, meus colegas, amigos, coautores queridos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse Podcontas. A Austrália foi escolhida para a gente fazer essa comparação de equalização fiscal, porque ele é um país basicamente parecido com o nosso, né? Ele é um país também federativo, guardando alguns detalhes que são muito peculiares do Brasil, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas enfim, é um país federativo também. Ela tem o tamanho parecido com o do Brasil, ela é grande o suficiente, só que ela tem uma população 9 vezes menor e uma economia muito maior, né? Umas 8 vezes maior, mais ou menos, a renda per capita na Austrália do que no Brasil. Mas ainda assim ela serviu de comparação para nós, porque eles também têm um programa de equalização fiscal por lá, que funciona com alguns critérios a mais do que o nosso. Como a Camila estava dizendo, aqui no Brasil, os critérios para a gente fazer essa equalização fiscal, essa distribuição da renda, que é arrecadada só pela União, para que ela chegue nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, que são aqueles que vão implementar a política pública, esses critérios aqui no Brasil, eles pegam apenas a quantidade populacional e a renda domiciliar per capita. Só que isso acaba gerando algumas distorções, porque nós temos alguns estados ou alguns entes federativos, podemos dizer assim, que, por exemplo, estão bem lá em cima na questão do PIB, só que estão bem lá embaixo na lista na questão de população, ou vice-versa, né? Como a Camila trouxe, os exemplos do Distrito Federal e de Pernambuco, eles estão em pontas quase que opostas dessa equação. O PIB, considerando o PIB, o Distrito Federal está em 8º, né? Mas considerando em população, ele é o 20º ente federativo na lista de todos, né? E Pernambuco, o contrário, ao mesmo tempo que ele tem um PIB lá pequenininho, ele está em 7º lugar de população, e tem 9 milhões de pessoas, né? Então acabam gerando algumas distorções, e alguns estados, alguns municípios têm algumas características, algumas necessidades especiais. Por exemplo, quando a gente vai fazer a nossa equalização fiscal aqui no Brasil, a gente não pensa em alguns critérios que foram pensados na Austrália, como, por exemplo, a capacidade fiscal própria. Alguns municípios, alguns estados, eles têm uma estrutura melhor, eles têm capacitação de pessoas mesmo, da burocracia toda deles, eles têm uma infraestrutura melhor e maior. Então, eles acabam tendo uma maior capacidade de arrecadação, de geração de recursos próprios do Estado. Então, eles precisariam de menos recursos da União, mesmo que eles tenham mais população. Por outro lado, tem alguns estados e alguns municípios que eles têm realidades, dificuldades que são muito locais. Porque, pensem comigo, por exemplo, para eu fazer um serviço de saúde aqui na minha cidade de Araraquara, eu tenho que estruturar um posto de saúde, né, uma UBS, que vai ser numa rua qualquer aqui do meu bairro. O que eu preciso para montar essa UBS? Coisas, aspas, normais para você montar qualquer UBS. O que eu preciso para montar a mesma UBS num município no Amazonas? Talvez
recursos e condições completamente diferentes, porque lá eu vou precisar de um navio, talvez eu tenha que fazer um posto de saúde num barco flutuante, que atenda essas pessoas uma vez a cada 10 dias e não que esteja à minha disposição como estão aqui em Araraquara. Então, são todas algumas peculiaridades que não são levadas em consideração aqui na nossa equalização fiscal, mas a Austrália leva em consideração. Por isso, nós analisamos alguns outros países que são federados como nós somos, né? Apesar deles não terem essa divisão bem certinha como nós temos de país grandão, estados menores e municípios menores ainda. Às vezes eles pulam um desses degraus, né? Eles vão do país para os municípios, mas mesmo assim a Austrália ela faz a equalização fiscal e ela usa critérios que nós consideramos que seriam imprescindíveis de serem considerados também no Brasil. Nossa, Miriane, que interessante. Não adianta simplesmente a gente municipalizar as políticas públicas, a gente tem que pensar também em conceder os meios para que os municípios eles possam efetivamente implementá-las. Não só financeiramente falando, mas também em termos de recursos humanos, né, de governança, né, em relação a essa questão. Você já trouxe alguns detalhes... Leandro. Oi, por favor. Perfeitamente, desculpe. Não, que é isso? Não, para concordar mesmo com você, é para isso que vem a equalização fiscal, para que a gente possa realmente levar os maiores recursos para quem mais precisa deles, seja pelo motivo que for, não necessariamente para quem tem a maior população, se aquele lugar que tem a maior população tem maior capacidade de gerar os seus próprios recursos, né? Tem lugares que têm menor população, mas eles não têm capacidade de gerar aqueles recursos. Eles dependem mais desses recursos que vêm da União, e a forma de fazer isso da maneira adequada e constitucional é através dessa equalização fiscal. Você está coberto de razão. Perfeito. Você trouxe até algumas informações importantes de alguns problemas em relação aí à equalização fiscal dentro aí do que foi aprovado nessa nossa reforma tributária da emenda constitucional 132, mas eu gostaria de perguntar para o Francisco, né, para que ele possa explicar assim de uma maneira detalhada para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, por que o modelo brasileiro não é o ideal. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Leandro, Camila, Miris. Bom, a questão do modelo brasileiro, como a Camila e a Miriane já adiantaram um pouco, o problema dela está fundamentado nos critérios de distribuição. A gente tem dois grandes fundos de equalização, fundo de participação de estados e municípios, e eles são distribuídos proporcionalmente à população e inversamente proporcional à renda per capita. Isso gera essas distorções que tanto a Camila quanto a Miriane falaram. Eu vou ter estados, tem o caso do estado de São Paulo, que tem uma grande população e uma grande renda per capita, que vai receber proporcionalmente mais recursos que outros estados que poderiam ter maior necessidade para poder prestar o mesmo nível de serviço público que a gente encontra no estado de São Paulo. Então, esses fundos eles já têm uma longa tradição no país, e a gente nunca conseguiu resolver o problema da distribuição. No último período, foi feita uma alteração que prevê a atualização dos valores distribuídos, mas, de certa forma, os critérios utilizados eles acabam reforçando as diferenças regionais, né? Não atendendo aí o que está previsto lá no artigo 61, inciso 2 da Constituição, que eles deveriam considerar as diferenças socioeconômicas regionais na sua distribuição. E Francisco, então quais seriam inspirações do modelo australiano que poderiam ser adotadas no Brasil? Então, quando a gente escolheu a Austrália, uma das questões estava no modelo, né? A Austrália leva basicamente em consideração 3 critérios. O primeiro critério é a capacidade fiscal do ente que eles estão considerando. Ou seja, quem
gera mais recurso próprio vai receber proporcionalmente menos recurso do que quem gera menos, né? O outro critério são as necessidades locais. Ou seja, dependendo da região, eu tenho uma necessidade de um tipo de serviço público que é diferente de outra região. Como a Miriane já disse, no exemplo dela, o custo de eu montar uma unidade básica de saúde no meio da Amazônia é muito maior do que eu montar uma unidade básica de saúde em São Paulo. Isso a gente não considera e na Austrália eles consideram. E o terceiro critério que eles levam em consideração é o custo próprio do serviço, né? Com base nesses 3 critérios, eles estabelecem o que seria o padrão do serviço, do atendimento, serviço público, que todo cidadão precisa receber, e aí daí o termo equalização, equalizam a receita que cada órgão vai ter, de forma que eles consigam prestar esse serviço, considerando a qualidade que eles pretendem, os custos envolvidos, a capacidade fiscal de cada um, né, e as demandas locais. Acho que isso seria importante a gente pensar do ponto de vista do modelo e levar em consideração processos futuros de atualização tanto do Fundo de Participação dos Estados quanto do Fundo de Participação dos Municípios. Perfeito. E, Francisco, qual que deve ser o impacto da reforma tributária na equalização fiscal para o Brasil? Então, a gente pensa que a reforma tributária ela vem no sentido de simplificar a arrecadação do imposto sobre o valor agregado. Ela está juntando ICMS, ISS, vai centralizar a cobrança na União, que tem uma capacidade de execução maior que boa parte dos demais entes federados, e essa distribuição ela vai ser feita, a princípio, proporcionalmente à população, e a arrecadação e a origem dessa arrecadação. E existe uma discussão ainda de você alterar o critério de distribuição do ICMS hoje, que ele é cobrado na origem, e levar em consideração o destino desses produtos. A distribuição com esses critérios são os mesmos critérios que a gente adota hoje, a menos da alteração da cobrança do valor do imposto sobre valor agregado da origem do produto para o destino. Ele acaba não enfrentando a questão da equalização. Vai melhorar um pouco a capacidade fiscal de algumas regiões do país, né, que são tradicionalmente importadoras de bens, principalmente. Mas a gente não resolve, no meu entendimento, a gente não enfrenta o problema da equalização fiscal. Para enfrentar o problema da equalização fiscal, a gente precisava efetivamente de forma a poder compensar essa receita que vem aí com postos de valor agregado. Interessante, bacana. Realmente essa questão é fundamental para que o nosso federalismo se torne cada vez mais equânime e todas as regiões e cidades do nosso país tenham acesso a produtos e serviços públicos de qualidade. Nesse caso, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu quero dizer que, assim, li o artigo, achei uma discussão super pertinente, super interessante, e vindo, assim, de nós que estamos no Tribunal de Contas, nesse contexto aí de controle externo, acho que só tem a agregar bastante. A Miriane quer dizer alguma coisa? Oi, Leandro, obrigada. Eu gostaria, sim, de agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos trabalhando neste artigo e em outros artigos também para evoluir, ver o que a gente pode colaborar, né, como você bem disse no começo, os ODS estão aí, né, eles têm que ser resolvidos até agora 2030, a gente espera.
E a melhoria dos serviços públicos e da administração, da gestão pública de uma maneira geral, deve ser o objetivo de todos nós, né? Servidores e prestadores de serviços públicos. E de uma maneira muito especial nós do tribunal. Então, é uma oportunidade muito grande da gente se debruçar sobre assuntos muito interessantes que a gente teve a oportunidade de conhecer e ter mais contato no mestrado. Nós somos todos da turma muito gratos a essa oportunidade que a Escola de Contas trouxe para nós e a oportunidade de compartilhar essas questões todas com vocês, de multiplicar a informação. Nós agradecemos muito. Eu sei que falo em nome do grupo quando a gente agradece mesmo a oportunidade de estar compartilhando e, na verdade, multiplicando experiências e conhecimento. Obrigada. Agradecer a Bibiana por mim também, apesar dela não estar aqui hoje. Perfeito. Bom, e a você que nos ouve, agradecemos a sua audiência. Convidamos a acessar não apenas esse artigo da Camila, do Francisco e da Miriane, mas todos os outros que constam nessa última edição especial da revista Cadernos sobre a reforma tributária. Continue nos acompanhando nas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Escola Paulista de Contas Públicas, e nos vemos no próximo episódio. Ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.